boa tarde. Chegamos nessa tarde linda de segunda-feira. Hoje mais uma live aqui nas lives da semana, lives da oratória. A gente já está aqui com vocês conectado para falar de um tema super importante. Eu sou Ellen Villanova, jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E juntando as duas coisas, eu quero te ajudar a ter cada vez mais segurança para falar bem em qualquer situação. Esse é um espaço aqui para a gente dialogar sobre a oratória a partir das técnicas de teatro, um jeito diferente da gente aprender a falar cada vez melhor, da gente conseguir se expressar cada vez melhor. E hoje o nosso tema é por que o sotaque não é um problema para você falar bem, diferentemente do que muita gente pensa. Mas meu sotaque, não vou gostar do meu sotaque. A gente vai discorrer sobre esse assunto e você vai entender por que seu sotaque não é e você não deve admitir que seja um problema para você falar bem. O que é sotaque, como a gente fala aqui no Nordeste, ou sotaque? Aí você escolhe. Sotaque ou sotaque é a pronúncia característica de um país, de uma determinada região. Isso vem muito de aspectos culturais. Aqui no nosso país, por exemplo, vem da nossa colonização. Determinadas regiões foram colonizadas por povos diferentes e isso mexeu, como o Brasil é um território muito grande, isso com certeza também mexeu na nossa forma de falar. A gente foi aprendendo com esses povos que vieram colonizar o nosso país. Mas a gente também fala de sotaque em relação a outro idioma. Nesse caso, é mais quando a gente se refere àquela pronúncia imperfeita. Então diz, ele tem um sotaque na hora de falar o inglês. Então é como se ele não falasse aquele inglês perfeito. Isso aí a gente também costuma utilizar muito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas uma curiosidade que eu queria compartilhar aqui com vocês, não sei se já foi o caso de vocês, se vocês falam outra língua e já tiveram a oportunidade de passar alguns dias em outro país dessa língua e não falando português, só falando aquele idioma, em determinado momento a musculatura começa a doer. Porque até fisiologicamente, o que a gente usa de musculatura, de recursos do nosso aparelho fonético, é diferente em outra língua. Então a gente tem, por exemplo, o alemão, que são sons mais guturais, aqueles sons mais na garganta, o francês, que é o biquinho, né? Bonjour, ça va? Então isso aqui já vai sendo mais utilizado, ou seja, a nossa língua materna já determina a nossa fisiologia, a forma como a gente vai falar, e isso, claro, vai reverberando para outros idiomas que a gente vai aprendendo. Por isso que a gente diz que quanto mais cedo uma criança aprende um idioma, mais fácil vai ser dela conseguir se comunicar de uma maneira com menos pronúncia possível naquele idioma. Eu vou logo citar aqui meu marido, que a gente estava conversando sobre esse roteiro. O meu marido é professor de inglês, ele hoje não atua mais nessa área, mas ele ensinou durante muito tempo. E ele ontem, quando eu estava conversando sobre o tema de hoje, ele disse, Ellen, sempre diziam assim, mas eu não quero falar com sotaque e tal. Gente, todo mundo vai falar com sotaque, com algum sotaque. E aí ele brincou comigo assim, ele disse, a não ser que você queira ser espião nos Estados Unidos, aí sim, aí você tem que tirar todo o seu sotaque, eliminar seu sotaque, porque você vai espionar, então você tem que fazer de conta que você é um americano. Mas não é o caso, todos nós temos sotaques, isso é normal. E é isso que pode acontecer, de você identificar da onde vem aquela pessoa. Como no caso dos Estados Unidos mesmo, em relação aos mexicanos. O México está ali bem próximo, fronteira com os Estados Unidos, tem muitos mexicanos que vão para lá e por essa fisiologia, pela entonação, pela tonicidade que eles dão a determinadas sílabas ou não, isso faz com que se identifique, ele é mexicano, ou ele é indiano, ou ele é um chinês, falando inglês também, a gente consegue perceber essas diferenças. O que não pode, que o meu marido estava destacando bem, é você errar a pronúncia. Aí você não pode. Você pode falar com sotaque, mas você tem que colocar a sílaba naquela determinada pronúncia correta, porque, por exemplo, ele até citou o caso do mandarim. No mandarim, você tem, às vezes, uma mesma palavra escrita do mesmo jeito, que dependendo de onde você coloque a tonicidade na sílaba, ela tem outro significado. Então, isso é importante a gente atentar quando a gente fala de sotaque nessa questão de idiomas. E aí, eu estava falando da criança. Moni, Muxi, Edilson, obrigada aqui pela participação, todo mundo, dando uma cena daqui pro pessoal. Um aceno. E quanto menor a gente quanto mais criança, que é aquela esponjinha que consegue absorver todo o conhecimento, mais fácil vai ser dela aprender uma língua sem sotaque. Aí eu me lembro de mim, que eu fui para Fortaleza com 5 anos,
Minha avó, toda a família de meu pai é do Ceará. E eu fui sozinha com minha avó, passei um bom tempo lá, com 5 anos, e fui e tal. E voltei falando, minha mãe sempre conta essa história. Eu sou de Salvador, sou baiana, e voltei falando: cadê minha chinela? Cadê minha calçola? Rebola no mato. Rebola no mato é jogar no lixo, né? Acho bem interessante. Rebola isso no mato. Então, com regionalismo, palavras daquela região, e também com sotaque. Cadê minha chinela? Que a gente não fala assim na Bahia. Então, na facilidade de absorver aquele sotaque, 1 mês e meio que eu passei em Fortaleza, aí no Juazeiro do Norte, e voltei com aquela forma, aquela cantoria nos ouvidos e que passava para a voz. Então é isso, criança ela tem muito mais facilidade. Mas o que é importante é a gente não confundir sotaque com erros gramaticais, com erros de português. O sotaque tá ok. Ellen não tá aí dizendo: não, eu posso falar de qualquer jeito que tá bom. Não. Eu quero que a gente respeite o nosso sotaque, a gente respeite o nosso regionalismo. E a gente não mude isso por causa de uma audiência preconceituosa. O que não pode é a gente errar a norma culta, o português. O que é que a gente pode falar disso? Por exemplo, a prosódia, que é aquele erro quando a gente transforma um oxítona em paroxítona ou uma proparoxítona em uma paroxítona. Um exemplo é rúbrica. Muita gente fala rúbrica, quando o correto é rubrica. Ínterim. Muita gente fala interim, eu nem sei, mas o certo é ínterim. Mas a pessoa às vezes troca ali a tonicidade de uma sílaba para outra. Então, esses são 2 erros clássicos, quando você, em vez de falar rubrica, você fala rúbrica, que é o errado, ou em vez de falar ínterim, que é o certo, você fala interim. Então, esses são erros de prosódia. E tem também os erros de ortopeia. Eu pesquisei muito, gente, para dar essa aula aqui para vocês. Tenho estudado bastante sobre isso também. A ortopeia é quando a gente fala a palavra de forma errada. Então, isso não tem a ver com sotaque, mas sim com regionalismo. Por exemplo, quando a gente fala cozinha, eu tô na cozinha. Eu vou pegar manteiga, em vez de manteiga. Fala assim: tá muito sol aqui fora, em vez de falar sol. Então são esses erros de ortopeia que a gente denomina no português, que é quando a gente faz uma forma que a gente erra a palavra, é o problema, né? A lagartixa, esse tipo de erro, que mendigo, em vez de falar mendigo, aí são erros de ortopeia e não são admissíveis. Claro que a gente tem que ter um mínimo que a gente tem que ter, é uma norma culta, um bem falar, um cuidado com o nosso português, porque isso denota estudo, isso denota cuidado, isso denota autoridade, isso denota que você é uma pessoa estudiosa daquilo que você faz. Então, português, por exemplo, uma vez eu fui a um médico que falava errado. Aquilo não me passou nenhuma autoridade. Não dá para você confiar num médico que fale errado. Por quê? Por que médico? Porque na medicina, a gente sabe que para passar no vestibular de medicina, você tem que ter sido um dos melhores alunos do seu colégio em todas as disciplinas. E português é uma disciplina básica. Então, quando você comete um erro de português muito grande, que fique tão visível assim, você diz: meu Deus, esse cara passou na faculdade. Em que faculdade ele passou? Em que faculdade ele estudou medicina? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente os nossos erros de português podem destruir um pouco a nossa autoridade no assunto. Então, claro que um erro ou outro, até da nossa oralidade, da nossa informalidade, como a gente fala no WhatsApp, diminuir as palavras, VC, isso tudo já é normal, já está aceitável. Mas o erro mesmo, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu estava falando de sotaque, mas também essa mistura com a ortopeia, que são esses regionalismos de cozinha e esse tipo de coisa. E em Salvador tem uma característica, eu me sinto muito à vontade para falar de Salvador, não vou falar dos sotaques, dos regionalismos de outros locais, porque eu não sou desses lugares, mas de Salvador me sinto muito à vontade. E em Salvador a gente tem mania de pegar o gerúndio eu senti agora meu sotaque, o gerúndio, tem horas que a gente se escuta, né, com sotaque forte assim. Isso é muito importante também, a gente está sempre com o ouvido ligado, vendo de que forma a gente está usando as palavras. Jorginho Freitas, um beijo, amor! Então, em Salvador, você que é de Salvador que está aí comigo, a gente tem mania de falar, ao invés de curtindo, correndo, comendo, eu tô comendo, eu tô correndo.
né? A gente tem essa mania. Hoje eu tô falando né, hein? Vou reduzir os nés aqui. A gente tem essa mania de usar esse gerúndio dessa forma equivocada. Só que aí o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Os Tribalistas, aquela banda maravilhosa, todo mundo conhece com certeza a música que eu vou citar. Tem a música Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. E aí a gente tem Arnaldo e Marisa, tô te querendo, tô te querendo, tô te querendo. E Brown, tô te querendo, tô te querendo, tô te querendo. Tô criticando Brown? De maneira nenhuma. Será que ele conseguiria falar querendo? Claro que ele conseguiria, óbvio. Mas ali ele opta por adotar, por assumir esse regionalismo, porque ele não fala querendo e não fala querendo, ele fala querendo. Então ele assume esse regionalismo e faz brilhantemente. Poucas pessoas até percebem. Se você não percebeu, ouve de novo o refrão dessa música e você vai perceber que ele fala o querendo. E eu acho sensacional, porque eu acho que ele assume esse regionalismo, se torna ainda mais autêntico na sua fala. E hoje o que a gente está buscando é autenticidade. Eu vou discorrer mais sobre isso mais pra frente. Mas essa autenticidade está sendo muito importante. E Brown vai lá e assume isso. Eu sou assim fã de Carlinhos Brown, porque ele vai muito além. Se você perceber, ele mistura nas músicas também. Tem aquela que ele fala: lágrimas não são forever, dores já não são together. Então ele mistura o português com o inglês também, não tá nem aí. Ele vai fazendo Fabiana Milhas, minha Faju Coutinho, tô doida pra ver isso. Um beijo, Fábio, fica aí comigo. Então, Fabiana Milha está fazendo um quadro muito legal, gente, em que ela faz a Maju Coutinho, só que ela faz a Faju, porque ela é Fabiana Faju Coutinho. Eu tô doida pra ver, ainda não vi, mas ela é uma grande atriz. Então, ele faz essa mistura, que é muito autêntico também. Ele pega baiano, cheio de sotaque, não sei o que, bota inglês na música. E ele é um sucesso porque ele usa coisas que são vistas às vezes como desvantagens e assume aquilo e aquilo acaba virando uma vantagem, acaba virando um exemplo, que é no caso do seu nariz, aquele nariz avantajado que ele tem, né? E que normalmente as pessoas criticam e falam do nariz e tal. E aí ele pega esse nariz avantajado e coloca como logomarca dele. A logomarca de Brown é o narigão, assim. Vocês podem procurar aí na internet logomarca Carlinhos Brown, vocês vão ver o nariz assumido. Então eu acho isso muito bacana. Beijinho, Jorge. Obrigada pelo elogio. Então isso eu acho fantástico em Carlinhos Brown. E não para por aí, viu, gente? Tem outra coisa. A aula vai ser sobre Brown hoje, né? Porque Brown, pra mim, ela é incrível. Mas só pra gente ir relaxando aí, entendendo um pouco mais sobre essa importância da gente ser autêntico, essa importância da gente ser singular, da gente ter nossa unicidade, da gente assumir aquilo que a gente é, isso virar força na gente, a gente pegar uma coisa que a gente pensa que é defeito e transformar em qualidade. Então, Brown tem muito isso, ele é fantástico. E uma coisa para quem não é de Salvador, Brown, em Salvador, tinha uma pecha, que a gente chama, né? Tinha um viés muito pejorativo e racista, de um racismo extremado e feio. Essa palavra, as pessoas, classe média, mentira, aquela coisa, costumavam usar para falar dos negros. Então, fulano é brown, a praia tá cheia de brown. Tinha até uma coisa para misturar aqui, crowd, em inglês é cheio, né? Em Salvador tem uma gíria que é crowdeado, tá crowdeado de brown. Então, usava de uma forma muito pejorativa, se referindo ao negro. E isso, Carlinhos Brown, o que ele faz? Esse nome já era usado dessa forma, ele adota para ele. Carlinhos Brown não é sobrenome, é nome artístico, ele bota Carlinhos Brown. E Brown deixou de ser usado de forma pejorativa para se referir a negro de uma forma racista, uma forma muito feia. Deixou, as pessoas em Salvador não usam mais essa gíria, não usam. E eu acredito muito que teve uma importância de Carlinhos Brown ter usado esse nome. Então, eu acho ele fantástico, genial nessa autenticidade. Mas o que é que a gente tem que ponderar? A gente tem que ponderar que a gente tem que ver até onde a gente pode ir. Eu estou falando de Carlinhos Brown. Carlinhos Brown já tem uma autoridade reverenciada, reconhecida em diversos aspectos
Um dia desse eu vi que ele só perdia no ECAD, em direitos autorais, para Chico Buarque, que era o sogro dele. Então, o cara que mais tem músicas autorais e vendidas, e que mais ganha com isso. Então, o cara tem uma autoridade indicada ao Oscar, enfim, Brown. Então, ele pode, certo? Ele pode. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Quem nós somos na fila do pão? O que é que a gente pode fazer? Tem uma humildade aí. É o caso, por exemplo, de Fernanda Montenegro num espetáculo que teve em Salvador há muitos anos, no Teatro Castro Alves. Lá cabem 1.500 pessoas, claro, estava lotado, Fernanda Montenegro. E uma mulher muito mal educada ficou no telefone, uma espectadora do espetáculo, e ficou no telefone falando alto. É uma peça que precisava de muita concentração, se eu não me engano era um monólogo. Em determinado momento ela mandou a mulher sair, que passasse na bilheteria, pegasse o dinheiro dela de volta, mas que saísse, que estava incomodando o espetáculo, a plateia, estava incomodando a percepção, a observação da peça, enfim. Só que, se fosse um outro ator, não que Fernanda Montenegro estivesse errada de forma alguma, tá certa, o trabalho dela estava sendo desrespeitado naquele momento. Mas será que se fosse um autor iniciante, não corria o risco da plateia antipatizar um pouco e dizer, o cara tá se achando, vou sair daqui? Corria esse risco, mesmo que ele estivesse certo. Então, assim, Fernanda Montenegro pode fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que podemos buscar a nossa autenticidade num contexto em que aquilo seja aceitável, em que a gente não vá se prejudicar emocionalmente, em que a gente não vá se prejudicar profissionalmente. Mas isso, eu iniciei essa live falando de Brown, falando de autenticidade, porque é o que eu vou defender muito aqui nessa live em relação a sotaque, tá certo? A importância que a gente tem de assumir o que a gente é. E aí eu vou citar 3 grandes atores. Beber uma aguinha aqui. Então, bebendo água, gente, muito importante para a voz. A gente falou naquele dia com a nossa fono, Emily Rocha. Bom, vamos lá. Final da década de 90, Vladimir Brista, Wagner Moura e Lázaro Ramos, depois de um espetáculo com João Falcão foi para Salvador, fez um teste. E na realidade ele fez um teste para Ver Estrelas, um espetáculo infantil, e depois convidou atores que estavam a Ver Estrelas, conheceu o cenário baiano e convidou também Lázaro e Wagner. Já tinha conhecido Vladimir, que tinha passado no teste para Ver Estrelas, e no cenário baiano, visitando os espetáculos, Vila Velha e tal, conheceu Wagner e Lázaro, e convidou os 3 para fazer no espetáculo A Máquina, no Rio de Janeiro, e uma temporada que, inacreditavelmente, não foi para Salvador. Uma pena, porque eu não consegui ver o espetáculo, para mim, né? Depois teve o filme. Mas aí, esses 3 atores, depois desse espetáculo, pelo teatro, pelo trabalho excelente que fizeram, foram muito reverenciados na televisão, inclusive, começaram a ser convidados. Primeiro convidado foi o Vladimir Brista para novelas, né? Até pelo tipo físico, era o mais bonito dos 3, nessa estética padrão que buscam. E Lázaro e Wagner ficaram fazendo cinema, muito cinema, e sendo também apreciados. E depois Wagner foi chamado para a Globo. Eu soube até, não sei se é verdade, que todo o papel principal, uma época, ofereciam primeiro para Wagner. Se ele não aceitasse, aí ofereciam para outras pessoas. De tanto que ele chegou naquela autoridade no teatro. Então esses 3 chegaram lá pelas mãos de João Falcão, um grande diretor e muito respeitado na Rede Globo, pelas mãos do teatro, que dá uma autoridade muito grande ao autor, quando a pessoa é um bom ator de teatro. A partir disso, fazendo filmes maravilhosos, Madame Satã, Wagner com Tropa de Elite, enfim. E tenho que anotar uma coisa aqui para não esquecer de falar para vocês sobre Lázaro. E aí Wagner começaram a fazer cinema, então tinha uma autoridade muito grande. E ninguém virava o dedinho pra eles pra dizer, muda esse sotaque, viu? Tira esse sotaque aí, que esse sotaque baiano não tá bom, não. Pô, os caras chegaram lá numa reverência tão grande e tão admirados que aquilo era completamente permitido. Luciana Fernandes, que tá aí em Nova York assistindo essa live, que é atriz, uma atriz incrível também. Se tiver algo pra comentá-lo ou pra acrescentar, escreve aí que eu leio. E aí esses meninos foram, e inclusive esse movimento foi chamado da Máfia do Dendê, no Rio de Janeiro, porque aí começaram aí muitos atores, muitos amigos, começaram aí os amigos deles, né? Eu sou dessa época, a gente fez teatro muito junto lá, então todo mundo começou aí para tentar a carreira também, então chamavam da Máfia do Dendê. Teve um amigo meu que comentou comigo quando eu estive lá nessa época, ele disse, Ellen,
Quando a gente vai fazer teste aqui, quando a gente diz que é baiano, coloca um tapete vermelho e serve cafezinho pra gente, na esperança de que a gente seja um desses caras aí, achando que nós somos uma autoridade também, que nós somos maravilhosos. Ator baiano tá na moda. Então como é que ator baiano tá na moda? E vão dizer para ator baiano, vire carioca, vire paulista, mude seu sotaque? É o que eu tô falando, gente, da autenticidade, da unicidade, de competência. O seu sotaque deve ser indiferente em relação à sua competência. Você tendo competência, você tendo autoridade, isso aí deve ser indiferente e você tem que impor isso. A missão é sua. Você tem que ver isso não como um problema. Quando você não vê isso como um problema, as coisas fluem. E é isso que eu vou defender aqui a live inteira para vocês, que foi o que aconteceu com os meninos lá no Rio de Janeiro. Algumas pessoas entendem que elas não vão ser vistas com credibilidade por conta disso. Isso vem de uma situação econômica, que a gente costuma privilegiar as regiões mais ricas do país. Então, quem é mais rico, as regiões mais ricas, elas têm um poder maior, então eu quero ser como eles. Enfim, então aquele sotaque é melhor, o meu é pior, eles debocham do meu sotaque. E isso tem que ser deixado de lado, porque o respeito vai vir pela sua credibilidade, pela sua autoridade. Até porque você tem que pensar, todos temos sotaque. Todos. A sua audiência também tem sotaque. E eu vou falar aqui um pouquinho, eu não quero me perder para não voltar para outras coisas, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre Boni. Boni que fez aquela fusão da Rede Globo, de tornar a Rede Globo um produto nacional, uma unidade, um padrão nacional em que todos falassem a mesma coisa, que para mim foi uma coisa muito... Teve o seu lado bom de qualidade, de reunir tudo num lugar só, as coisas ficaram mais fáceis para chegar a uma qualidade maior, centralizou-se os recursos, então isso fez com que talvez as coisas tenham disseminado de uma forma com mais qualidade. Mas em termos de regionalismo, isso foi muito difícil, porque você criou uma desvalorização regional. Então você não tem novelas locais, você não tem minisséries locais. Esses atores ficam doidos para ir para o Rio de Janeiro, porque é lá que tem trabalho, para ir para São Paulo, jornalistas também. Os produtos jornalísticos são muito pequenos nessas regiões. Então, essa unidade que Boni trouxe para a televisão brasileira acabou prejudicando nesse aspecto. Só que se você perceber, ainda assim, quem está lá falando nos telejornais, hoje a situação já mudou um pouco, mas não são pessoas extremamente cariocas ou extremamente paulistas, lá da região sudeste, não. É um sotaque limpo. Eles trabalharam também para limpar esse sotaque, com fonoaudiólogos, inclusive a gente estudava isso nas cartilhas da Rede Globo, no jornalismo, os fonos que faziam esse trabalho de limpar sotaque, de você não ter sotaque, como se sotaque fosse realmente uma coisa muito ruim. Esse panorama vai mudando com essa credibilidade que outros profissionais vão demonstrando em cena de qualquer modo. José Raimundo, aqui na Rede Bahia, que é um grande jornalista, entra com o sotaque dele. Dona Maria tá aqui na roça, ele é até conhecido por sempre ter essas frases, né? Mostrando personagens da zona rural. Então, José Raimundo sempre adotando o vocabulário dele, o regionalismo, o sotaque, entrando em rede nacional. Isso, aos poucos, foi sendo quebrado, até como esse movimento que eu chamei aí da Máfia do Dedê, que era o chamado lá no Rio de Janeiro mesmo. E as pessoas foram mudando nesse sentido de assumir. Olha aí, Grazi Massafera, te explica um pouquinho aí, Moni. Ela mudou para entrar nesse esquema carioquês, né? Isso pode ter acontecido sim, porque aí é uma outra coisa que a gente fala, daquele sotaque interiorano de São Paulo, ou de algumas regiões, tem a torta, que é muito forte, que eu vou entrar nisso, que é quando o seu sotaque prejudica a sua comunicação. E aí a gente tem que ter esse cuidado. No caso de Grazi também, foi personagens. Quando a pessoa assume um personagem, é diferente. Eu, como Ellen, aqui, Ellen Villanova, jornalista, atriz, conversando com vocês como Ellen, interiorana do Paraná. Então, quando a gente está conversando aqui, eu sou Ellen, eu posso usar o sotaque que eu quiser. Agora, se eu for fazer uma carioca, uma personagem carioca, numa novela no Rio de Janeiro, que era o caso dela, ela estava ali naquele contexto do Sudeste, fazendo personagens que moram no Leblon, em Copacabana e tal. Ela é carioca, ela vai ter que fazer carioca.
Assim como Thaís Araújo, que é carioca, se ela for fazer um personagem que vai de lá no interior do Paraná, ela vai ter que puxar o porta e o torta. Aí é um caso mais, Monique Cruz, que está aí com a gente, é um caso mais de regionalismo adotado para o personagem. O personagem, sim, até porque o personagem muda a voz. Eu vou falar de repente um pouco assim, porque agora meu personagem fala desse jeito. Então muda a voz, muda a postura. A gente realmente tem que mudar muita coisa, não é só sotaque. Aí a gente muda muita coisa, muda cabelo, corta cabelo, muda roupa, enfim, fica mais morena, fica mais gorda, fica mais magra. Para personagem, mas para pessoa, não. Isso caiu muito. Até porque hoje a gente está contra racismo, de uma forma muito veemente, contra qualquer tipo de discriminação de gênero, de orientação sexual. Enfim, hoje o mundo está avesso a todas essas coisas que não seja a nossa autenticidade, que não seja a nossa forma legítima de ser. E aí eu queria contar uma história para vocês. Sobre isso de personagem, eu falei tanto de Lázaro, de não mudar sotaque, teve uma situação que ele precisou mudar sotaque, quando ele fez um gaúcho. E aí eu entro nisso do personagem. Quando ele fez o homem que copiava, e estava perfeito o sotaque gaúcho em Lázaro. Assistam de novo, quem já assistiu, quem nunca assistiu, assistam. O homem que copiava, ele tem um sotaque gaúcho tão gostoso, é tão bonito de ouvir, e ver um baiano fazendo aquele sotaque. Então isso é muito legal. Com personagem você tem que mudar, porque você tem que mudar tudo para ser aquele personagem, certo? E aí eu queria citar esse exemplo de Lázaro e volta a Lázaro para uma história minha no Rio de Janeiro. Eu fui convidada pela primeira vez, passei num teste para ir para o Canal Futura, ser apresentadora do programa Nota 10 no Canal Futura. E aí esse teste que eu fiz a primeira vez foi bem interessante porque só estava concorrendo gente do Rio de Janeiro. Mas eles já tinham me conhecido em outra oportunidade na TV Bahia e me pediram para enviar uma fita, vai quebrar fita ainda, enviar uma fita com um teste. E aí eu enviei e passei. Nossa, aquilo foi uma felicidade ter passado no teste no Canal Futura, apresentar, né? Fiquei muito feliz. E só tinha concorrido com meninas cariocas para esse papel. Inclusive eu tive que pagar minha passagem, porque senão estava no orçamento. Não estava no orçamento uma baiana aí fazer. Então eu disse, não, eu pago, tô até pagando para ir fazer. Era um prazer enorme, né? Tá no Futura. E aí quando eu cheguei lá, conheci um operador de áudio que me levou para algumas produtoras. Para conhecer, enfim, ter possibilidade de mais trabalhos, deixar meu material e ficar no Rio de Janeiro, enfim. E quando eu cheguei nessa produtora, tinha uma mulher bem mãe de Miss, sabe? Dessas mães de Miss que a gente vê em novela, em filme americano. A menina, ela quer mais que a menina faça, a filha dela faça sucesso do que ela mesma. E ela tava lá, mãe de Miss, a menina lá, fazendo teste, e ela veio conversar comigo. Já sabia que eu tava apresentando o programa, né? E aí disse, você, não sei o quê, puxando papo, né? Aquele papo meio assim, status 5, que é uma coisa que eu falo muito também no curso, que é da gente diminuir o outro, ou se sentir diminuído. E ela veio falar comigo assim, de uma maneira muito, muito metida, e disse, você tá bem aqui, né? Tá no programa, tá apresentando, tem outras perspectivas, mas você sabe que seu sotaque vai te atrapalhar muito, né? Oh, gente, e eu me abati. Eu fiquei assim, eu falei, poxa, tô aqui trabalhando, fazendo, ver uma pessoa falar assim, eu era muito jovem também, e fiquei triste. Já tinha falado com o Lázaro, ele tinha pouco tempo que ele estava no Rio, tinha uns 4, 5 anos, já tinha falado com ele por telefone, que eu tava indo, e aí eu liguei pra ele nesse dia, bem triste, eu falei, pô, Lázaro, me falaram isso. Nossa, eu me lembro até hoje das palavras dele, ele disse, isso tá velho, fala pra ela que ela tá arcaica, que isso passou, isso tá velho. Isso não existe mais, vê se eu tô mudando meu sotaque, isso não existe, não. Aí me deu aquela força, me convenceu e eu continuei fazendo meu trabalho. E viajamos pelo país inteiro, gravando reportagens de programas de educação bem-sucedidos no Brasil, em escolas públicas que tinham tido resultados excelentes com seus alunos. Então foi um programa, nossa, o Futura me ensinou muito, a gente viajou, e essa foi a primeira vez, depois eu já fui convidada, não foi nem mais teste, bacana. E essa foi a primeira vez, a gente viajou muito e teve uma matéria que a gente fez na floresta amazônica mesmo, que era sobre beneficiamento de banana. E eu falo banana. No Futuro eles deixaram a todo momento que eu falasse
o meu sotaque, em hora nenhuma me pediram pra mudar. Me pediram, Ellen, fale assim, fala assado. Não fale desse jeito não. Até um oxo, eu acho que saía de vez em quando. Mas quando eu falei o banana, parou todo mundo. Eu lembro até hoje. O cinegrafista baixou a câmera, o operador de áudio baixou o microfone, a produtora olhou pra mim, você falou o quê? Eu disse, banana. Banana? É banana, Ellen, banana. Eu falei, banana? Eu não posso falar banana. Gente, eu não vou conseguir falar banana. E não é uma frase, é uma matéria inteira sobre banana. Eu não vou conseguir. Gente, foi uma discussão. A gente parou. Ellen, é banana. Eu falei, quem disse que é banana? É banana. Pra mim é banana. É banana, é banana, é banana, é banana. Eu sei que ficou uma confusão. E eu tive que aceitar, né? Afinal de contas, eram 3. O cinegrafista, operador de áudio, a produtora. E tinha mais uma pessoa. 3 contra 1. Eu tive que falar banana. Foi uma coisa muito difícil de fazer, foi falar banana. Então, teve até um comentário aqui, ó. Pois até meu inglês aqui em Nova York tem sotaque de baiana. Como é, Lu? Hello! How are you? Hugo diz que quando eu vejo alguém de fora, aí que meu sotaque aflora e eu pareço uma personagem de Opaí, ó. Camila Berenguer falando aqui. É isso, e a gente estava comentando outro aspecto também, que é quando a gente admira muito uma pessoa e a gente começa a falar do mesmo jeito que ela. Você começa a conviver, de repente seu chefe, eu tô aqui em Vitória da Conquista, e meu chefe é gaúcho. E ele fala, eu admiro, achei ele bacana, achei ele inteligente. E aí eu começo a, de repente, soltar um tchê, um bar, um capaz, né? Um regionalismo e também um jeito de falar. Então, isso acontece não só com sotaque, mas com grupos que andam muito juntos. Grupos que andam bem juntos, né? Eu tinha uma amiga, Ana Bárbara, andava eu, Ana Bárbara e Eduardo Gomes, né? 3 atores que andávamos juntos. E um dia a diretora virou pra gente e falou, vocês estão falando igual, mesma expressão, mesmo gesto, mesmo tempo de fala, o mesmo ritmo. Porque a gente andava muito junto, né? Amigos, andávamos muito grudados, colados, e um foi pegando o jeito do outro. E é isso que eu falo em relação ao sotaque. Se isso acontece de forma natural na sua vida, eu tenho amigos de Salvador, da Faculdade de Comunicação, que hoje estão na Folha de São Paulo, na Editora Abril, estão em diversas outras mídias lá, na CNN. E quando eles voltam, a gente percebe, mano, não é? O paulista fala, por quê? Não é tão puxado não, mas é... Então, não sei fazer não, gente, mas tem um sotaque paulista bem puxado, que eles dizem que em Salvador todo mundo chama eles de paulista. Você tá paulista, mas que em São Paulo eles continuam sendo baianos. Então eles ficam ali no meio do caminho, já não são mais nada. Já não são nem paulista, nem baiano, jeito de falar. Então, sotaque é isso. É a sua história de vida, por onde você passou, é por onde você caminhou. Suas raízes, são suas raízes, o seu jeito, a sua essência. O que significa pra você, o que tá mudando pra você. Eu vou pra São Paulo e aquele jeito de falar me interessa mais. E você vai se esforçando, você vai aprendendo. Sotaque é isso, gente. É a gente assumir, entender e não forçar essa mudança. Porque quando você força, o prejuízo é muito grande. Primeiro que você perde a naturalidade. Fica esquisita, né? Perder a naturalidade. Você pode ter um prejuízo grande de autoestima. Você pode ficar naquela pressão de ficar tentando não ter aquele sotaque e se perder no mais importante, que é o seu conteúdo, e aí sim você não ter a tão sonhada credibilidade para conquistar o seu espaço, para provar que você tem conhecimento, para ter, enfim, provas de que você sabe sobre aquele assunto que você pode ensinar às pessoas, porque fonoaudiólogos trabalham, eles conseguem, junto com você, tirar o seu sotaque, mas eu não aconselho. Eu acho que é uma falta de autenticidade, é uma falta de verdade, a não ser que aquilo seja a sua vontade. Você odeia o lugar que você nasceu, você não quer que ninguém descubra que você nasceu naquele lugar. São peculiaridades e idiosincrasias, como a gente diz, que cada um tem que escolher o seu caminho. Mas o que eu quero te dizer é que o seu sotaque não é um impedimento, não é um empecilho para você falar bem. Já falei aqui da identificação com os pares, então importa você não se agredir com suas mudanças. Eu faço todo um roteirinho aqui para estudar, para a gente conseguir ter uma live bacana com muito conteúdo. Essa mistura de sotaques também mostra que a gente é único. Quando a gente já passou por diversos lugares. Eu vou colocar no meu grupo, gente, do Telegram. Eu já coloquei, já tá lá no meu grupo do Telegram, quem quiser participar. Um vídeo do Porta dos Fundos que é muito legal, do Vivier, Gregório do Vivier, que é genial, fantástico. E ele tem um conhecimento de línguas, de linguística mesmo, de português, de trocadilhos. Ele é fenomenal.
E ele faz um personagem dentro desse vídeo que chama Sotaques, do Porta dos Fundos, que mostra cada região falando de um jeito. É bem interessante, bem engraçado, e aquilo que é engraçado faz com que a crítica seja mais fácil. Gente, eu falei de um bocado de coisa, deixa eu ver aqui o que é que falta. Essa valorização de novelas, é bom a gente tocar nesse assunto também. Que isso aconteceu muito com as novelas, essa coisa do sotaque, de privilegiar a padronização de uma forma tão intensa que você fazer as novelas nesse modelo Boni de unidade brasileira. As novelas não são feitas na região, embora você tenha uma novela no sertão, ela foi gravada no Rio, num estúdio com sertão. E o sotaque, ele era, hoje em dia tem mais tendência de até com essa credibilidade dos atores baianos de chamar atores de outras regiões também, mas normalmente são com os atores de lá tentando forçar um sotaque baiano, o que às vezes fica muito esquisito. Eu estava pesquisando sobre o assunto, vi também Patrícia Kogut, que é uma colunista de novelas, que fala muito no Globo, no Jornal Globo, fala muito das novelas, fala muito do desenvolvimento dos programas na televisão brasileira, e ela falando que teve uma personagem de Letícia Spiller que ninguém conseguiu ouvir numa determinada novela porque o sotaque era muito esquisito, e que também já teve situações em que o sotaque não foi adotado porque a força do personagem era tão grande que o sotaque só ia sujar aquilo. Isso estou Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz que eu adoro, eu acho ela incrível, Ana Beatriz Nogueira, fazendo o personagem de uma governanta alemã. E ela em momento nenhum usou nenhum som gutural, como eu falei agora há pouco, né, que o alemão puxa mais pro gutural. Ela não usou isso e continuou fazendo o seu trabalho na força do personagem, na força daquelas características, do que tendo que fazer o sotaque para mostrar autoridade, para mostrar que aquele personagem estava funcionando. Quanto à autenticidade também, algo que é muito interessante é a gente falar como isso tem sido execrado. Camila falou aí sobre a gordofobia. Tudo isso as pessoas não têm mais aceitado. Nenhum tipo de preconceito. Isso está tão forte que no dia que Jéssica Senra, a baiana, apresentou o Jornal Nacional, o colega dela, não me lembro se foi o colega de bancada, que também era de outra região do país, ou a pessoa que estava no tempo, fez um comentário sobre o baiano. O tempo estava chuvoso e ele fez algum comentário do tipo, o dia tá bom para preguiça, para o povo baiano. Ele nem relacionou, não disse a frase baiano preguiçoso, mas só de relacionar a preguiça ao baiano com o tempo chuvoso, pronto, rede social, papa. Não, porque foi preconceituoso e tal. Eu só soube disso porque Jéssica fez um story falando que, gente, de forma alguma, não foi a intenção dele, eu o conheci, ele é maravilhoso, ele não tem preconceito, nananana. Mas para as pessoas ficou. Então as pessoas não estão aceitando uma vírgula de preconceito. E é isso que eu digo a você, tá com seu sotaque, suba no seu palco, faça a sua palestra, assuma aquilo que você tem em todos os aspectos. O que você pode melhorar, que não é esteticamente agradável, uma postura que pode ter mais coerência com sua fala, um gesto que pode comunicar mais, diminuir a quantidade de gesto para fazer a pessoa não ficar tanto na sua mão, coisas que você pode melhorar, ok, mas seu sotaque, a sua essência, o seu jeito, a sua forma de falar, por quê? Por que mudar isso? Então pense sobre esse assunto, que a gente tem que aceitar, a plateia que pode estar ali te criticando tem um sotaque também de algum lugar. Todos nós temos sotaque. Como Luciana falou agora há pouco, ela em Nova York está falando inglês com sotaque. Então, é uma coisa para a gente não abandonar. Agora, focando no erro de português. Você não pode, aí sim, você não pode errar esse português e também melhorar sua articulação. Por exemplo, se o porta fica muito difícil de entender, não tentar fazer o porta. Não fazer o porta, mas o porta. Dentro das suas possibilidades, dentro do que é legal para você, você dá uma diminuída, mas também não tira totalmente. O que tem que ser plausível é que a sua comunicação seja perfeitamente compreensível. Se estão te compreendendo, o seu sotaque deve ser indiferente. A articulação ela deve ser usada. Gente, tem uma pesquisa que eu vou colocar para vocês no Telegram, que é uma pesquisa que eu tive acesso, que é de um aplicativo chamado Babel. Um aplicativo que é para aprendizagem de idiomas. Foi uma pesquisa feita junto com o professor Alex Baratá, da Universidade de Manchester.
no Telegram. Então eu vou colocar lá essa pesquisa que é bem interessante, uma pesquisa que eles fizeram sobre quais línguas denotam algum tipo de comportamento. Então me lembro que colocaram os Estados Unidos como a língua mais que remete mais a uma falta de educação. O francês deve ter sido para sensualidade. Então uma pesquisa interessante com porcentagens, tudo direitinho, falando de que línguas passam determinado tipo de sentimento, se você tem mais empatia ou não por aquelas pessoas. Algumas curiosidades também que a gente tem é aquele vira à esquerda, eu vi isso? Para virar à esquerda? Vira à esquerda, isso eu via muito em Rondônia. Perca, que aí é a ortopeia, não é o sotaque, é o erro de português. A morte de fulano de tal foi uma grande perca para a cidade. Eu vi isso uma vez escrito num jornal, era manchete de um jornal, era a grande perca. Capaz, aí não é erro, né? Regionalismo, capaz. Ah, gente, em Conquista tem uma frase muito engraçada, que é minha pedra. Chamar a pessoa de minha pedra. É um elogio, ô minha pedra. Só que tem gente que fala, ô minha pedra. Isso já foi até motivo de confusão no condomínio onde eu moro. Uma moradora ficou muito chateada porque o porteiro disse, ô minha pedra, a pizza tá chegando aí. E ela ficou muito chateada, ela não gostou de ser chamada de minha pedra, não. Também não sei se você gostar muito, não. Tem em Salvador as gírias, né? Barril dobrado, colé de mesmo, o craudiado, que eu já falei. E é isso. Pra gente ter certeza que o nosso sotaque não tá impedindo a nossa fala, o nosso bem falar, é a gente prestar atenção se existe comunicação, se a comunicação se tornar comum, se esse ato de tornar comum que a nossa comunicação está sendo feita. Se eu estou sendo compreendida, se eu estou sendo entendida, se existe uma empatia comigo pela minha fala, tá tudo bem com o meu sotaque. Agora, se meu sotaque tá me atrapalhando, esses regionalismos, se eu falo cozinha, se eu falo lagartixa, se eu falo rúbrica, esses erros de português não devem acontecer, mesmo que eles sejam regionais e que sejam aceitos na sua região, eles não devem ocorrer, até porque você vai crescer, você vai fazer sucesso e você vai dar palestras em outros lugares, vai falar online. Aqui eu tô falando pra gente de tudo quanto é lugar. Tem minha amiga lá de Nova York, tem gente em Portugal, tem gente de diversos lugares, no Rio de Janeiro, só algumas pessoas aqui que eu tô vendo que eu já conheço. Mas, enfim, a gente fala para tudo quanto a gente. Então, a gente precisa que essa comunicação seja bem feita e evitar esses regionalismos que são ortopeia, ou seja, que são erros de português. E usar uma coisa que eu chamo de ouvido crítico, que é um conceito bem interessante, meus alunos têm gostado bastante, que é você se ouvir criticamente. Você se ouvir criticamente e prestar atenção nas palavras que você está usando. Eu aqui, por exemplo, estou num ambiente profissional. Eu estou passando um conteúdo profissional, um conteúdo que eu estudei, que eu me preparei, coisas que eu faço há muitos anos, o domínio que eu tenho da área de comunicação, de teatro, de exercícios, da oratória com técnicas de teatro. Então eu tenho um cuidado aqui para me comunicar, para falar, a articulação que eu vou usar. Eu quero que vocês me entendam, eu quero tornar comum aquele meu discurso para vocês. Então eu tenho que ter o meu ouvido crítico o tempo todo. Se eu tô falando muito né, se eu tô falando muito eu já tive muito né na minha fala, então hoje eu tenho que prestar atenção o tempo inteiro. Hoje eu vi que eu soltei mais do que eu deveria. É o ouvido crítico que a gente o tempo todo tem que estar acionado, atento e se percebendo. E eu, como tô falando hoje de sotaque, eu tô conseguindo perceber quando vem o sotaque. Atento. Então, a gente ter esse cuidado. Eu tô rindo, que legal que veio o meu sotaque, o meu atento. Quando eu cheguei aqui em Conquista, eu falo conquista. Em Salvador as pessoas não falam conquista, não tem esse ar mineiro, né? O conquista, o conquistense é mais mineiro. E eu falava conquista. E as pessoas começaram a perceber isso na televisão. Ela fala conquista. Eu mantive meu conquista, eu sou de Salvador. Talvez com o tempo, eu morando aqui cada vez mais, minha filha aprendendo a falar aqui mais com as pessoas da cidade, eu venho a ter o conquista. Mas por enquanto eu ainda uso conquista. Ok? Treine também sua articulação para evitar que o público não te entenda. Então, trabalhar essa articulação. A grande rolinha que eu já falei, coloca na boca e tenta falar de uma maneira que todo mundo consiga te entender, mesmo que você esteja com esse obstáculo na boca. E é isso.